todos e a todas. Que a espiritualidade ela possa nos amparar na noite de hoje, né? Na exposição de hoje. Então, hoje eu me propus nesse tema, que é perdas de pessoas amadas, e esse tema ele é muito difícil de falar, né? Porque se a gente for ver, não existe nem uma família aonde não tenha passado pela morte, né, de alguém querido, né, de algum familiar. Então, é algo que todas as pessoas já vivenciaram. E hoje eu quero falar, então, de algumas lições que os espíritos nos trazem para enfrentar e superar a partidas de entes queridos, tá? São 4 lições que eu vou falar para vocês, que os espíritos trazem. Então, a primeira lição, né, que é dar o direito de chorar. Então, a gente nunca para pensar nisso, né? Então, nós achamos que porque nós somos espíritas, nós não podemos chorar a morte de pessoas, de entes queridos, nós não devemos sentir nada, né? Porque nós sabemos que existe a reencarnação, nós sabemos que existe a vida após a morte, então nós não deveríamos sofrer. Mas, né, os espíritos vêm trazer exatamente que nós podemos sim sofrer, né? O que nós não podemos é permanecer nisso por muito tempo, tá? Mas o sofrimento, ele é algo que a gente precisa viver. Nós precisamos chorar, nós precisamos sentir tudo isso, né? Nós temos todas as fases do luto, que todos nós passamos por elas, e nós precisamos vivê-las. Nós precisamos ter o nosso momento, o momento em determinadas épocas, datas mesmo, que dói mais, né? Onde são datas Natal, Ano Novo, aniversário, né? Datas comemorativas, Dia dos Finados mesmo, né? São datas onde, Dia dos Pais, Dia das Mães, são datas onde nós sofremos mais. Mas o Espiritismo, então, ele traz isso, dar o direito de chorar a partida dos entes queridos. Porque se nós choramos quando as pessoas viajam, tá? De saudade, né? Das pessoas quando elas vão viajar, quando nós vamos se despedir de alguém, nós vamos lá, nós choramos. Por que nós não poderíamos chorar quando alguém, né, termina a passagem dela aqui na Terra? O corpo acabou, né? E existe o espírito, a vida espiritual. Então, fisicamente, aquele corpo nós não vamos mais ver. E nós podemos sim chorar. Krishna, ele coloca algo que eu achei interessante, por isso que eu quero trazer. Ele coloca que o homem sábio, ele se entristece com aquilo que precisa, né? Com aquilo que vai trazer a tristeza, e ele se alegra com a alegria. E que o que é sabedoria? É quando nós conseguimos equilibrar, que quando nós temos uma tristeza na nossa vida, que nós possamos sofrer, mas nem tanto. Quando nós temos uma alegria na vida, nós possamos nos alegrar, mas nem tanto. Então, para ele, esse equilíbrio que nós deveríamos buscar. E é isso, se nós vamos pensar dentro do Espiritismo, é esse equilíbrio que nós precisamos ter, né? Porque quando a gente chora, quando a gente dá a possibilidade do choro, de nós sentirmos saudades, nós também precisamos entender que nós precisamos ter um momento de seguir o nosso caminho. Porque se a gente fica somente no sofrimento, nós vamos adoecer e nós perdemos a oportunidade
da nossa reencarnação. Porque aquele espírito que partiu, ele terminou o tempo aqui. Nós que continuamos, nós não terminamos. E se nós deixamos de lutar, nós deixamos de viver e deixamos que a tristeza tome conta da nossa vida, que o desânimo, o desespero tome conta da nossa vida, nós não conseguimos fazer as lições que a gente precisa ter. Então, os espíritos, eles colocam que às vezes vai ter pessoas que vão passar um período curto de tempo aqui na Terra, que são os casos de pessoas que vão desencarnar, às vezes bebê, né, crianças. E o que eles colocam? Por que as pessoas, né, esses espíritos, eles desencarnam tão cedo? É porque muitos desses, eles não precisam de muito tempo aqui na Terra, né? E que eles, não precisando tanto tempo, né, nós ficando, nós precisamos. E nós precisamos de algo para aprender. Mas daí também a gente se pergunta, mas por que então Deus permite o sofrimento? Por que nós precisamos sofrer então com a perda das pessoas, né? Por que então Deus permite que as pessoas venham na nossa vida e partam? Por quê? Deus, ele não quer a dor, ele não quer a dor do ser humano. Mas o que nós precisamos entender é que essas pessoas que vieram, elas vieram com um objetivo, né? E um objetivo especial na nossa vida. É nos mostrar o amor. Nos mostrar que somos capazes de amar. Esse é o verdadeiro objetivo dessas pessoas que passaram pela nossa vida. Quando nós conseguimos perceber que somos capazes de amar, né? E que essas pessoas, mesmo elas fazendo tanta falta na nossa vida, nós temos outras que também necessitam de nós. Muitas vezes, quando uma mãe ou um pai perde um filho, tem os outros filhos, né? Ou quando a gente perde um esposo, uma esposa, nós temos outras pessoas que nos amam e que esperam a nossa retomada de caminho. E que quando nós ficamos nesse desespero, nós não conseguimos seguir adiante. Então, né, tem até uma lenda judaica que eu achei muito bonita e eu vou contar para vocês a história. É um rabino, ele fazia muitas viagens e ele retornou em casa. Ele tinha a sua esposa, tinha 2 filhos e ele retornou em casa e a esposa estava triste, cabisbaixa, e ele perguntou, né, o que houve, minha esposa? E ela colocou que há muito tempo tinha vindo um senhor muito bondoso à sua casa e que tinha lhe trazido 2 pérolas para ela cuidar. E que ele tinha vindo nesse dia buscá-las. E ela não queria devolver. E ele fala, mas minha esposa, né, como você não vai devolver? Você sabe que você não pode ficar com algo que não é seu. Você precisa devolver. Ele te deixou para que você cuidasse bem, mas agora está na hora de você devolver. E aí ela coloca para ele que estava doendo muito, né, essa devolução. E que então ela falaria quem era, né, essas pérolas. E aí levou até o quarto e mostrou, né,
os 2 filhos que tinham falecido. Então, o que isso mostra para todos nós? Né? Que os nossos filhos, ou todas as pessoas, eles são empréstimos de Deus. Todas as pessoas que estão ao nosso lado são empréstimos e que em algum momento elas vão partir, como nós também vamos partir. Alguns antes, outros depois, mas todos nós vamos partir. Porque a nossa existência aqui na Terra, ela é transitória. É um período que nós vamos passar, que é o período de aprendizagem aqui na Terra, para ver se a gente aprendeu bem o que a gente desenvolveu lá, e depois nós vamos voltar para a vida espiritual, que é o reino de Deus. Então aqui é só uma passagem. E esse empréstimo de Deus, ele deixa aqui por algum tempo esses corações. E eles vão partir. E quando nós pensamos então, né, dar esse direito de chorar, nós também vamos pensar de que quando os nossos entes queridos eles desencarnam, o que a gente precisa entender que os laços afetivos eles não terminam com a morte do corpo físico. Os laços afetivos, eles continuam. Então, o meu afeto com aquela pessoa que eu amo, ele está ligado. Se está ligado, nós, dependendo das nossas sintonias, se eu permito essa sintonia com aquela pessoa, eu consigo sentir muitas coisas. E como que eu vou sentir esse contato com essas pessoas que partiram? Como que a gente pode se comunicar com elas? Nos sonhos. Por que Deus permite os sonhos, esses reencontros, né? Ele nos permite para que aquele ente querido que partiu, ele possa vir acalentar os nossos corações, trazer essa alegria para nós, mas principalmente, para que isso acontece, né? Para que nós consigamos permanecer com a sensação. Qual é o objetivo principal? É a sensação de proteção de Deus. Nós sentirmos isso, de que nós não estamos desamparados. Esse é o objetivo das visitas espirituais que eles vêm, para que nós conseguimos perceber de que com o cheiro, com o sonho, com a alegria do reencontro, e que tem sonhos que são tão reais que a gente, né, porque é real, né? Mas assim, a gente tem a lembrança e que a gente fica muito feliz, né? E passa às vezes um dia, 2, uma semana com aquela sensação de que a gente teve o reencontro. E isso são realmente dádivas que Deus permite para que nós possamos perceber que não estamos sozinhos e nunca estamos desamparados. Então, né, tudo isso, essa primeira lição é de que nós podemos chorar, nós podemos sofrer, mas precisamos continuar. Nós não podemos ficar assim por muito tempo, mas temos o direito, sim, é lícito chorar a perda das pessoas. E agora a segunda lição dos espíritos, tá? É que não convertamos nossas casas em museus. O que isso significa, né? Então vamos pensar, nós chegamos
do sepultamento, né, do velório do nosso ente querido, e nós chegamos lá na nossa casa e tudo está lá. Todos os objetos deixados, o cheiro dele ainda, né, em todos os lugares, a roupa ainda jogada com suor, às vezes uma lição que não foi feita, né? Então, assim, todos os objetos estão ali. E o que os espíritos eles querem que nós façamos? De que não transforme isso em algo de que você vai permanecer, porque tem pessoas, inclusive, que trancam o quarto da pessoa e deixa exatamente como a pessoa deixou. Sem lavar roupa, com o guarda-roupa cheio, com as coisas tudo, né? E aí, em alguns momentos, quando bate aquela tristeza, vai lá no quarto, se tranca, né? E chora, né? E aí fica todas aquelas lembranças. Então, o que os espíritos eles colocam? Que nós, primeiro precisa ter a mudança interna. Nós precisamos trabalhar esse luto, essa perda, não é chegar lá e já tirar tudo, não é isso. Nós precisamos viver tudo isso, né? E aos poucos nós temos que ir organizando o nosso ambiente. O guarda-roupa, você não precisa doar tudo. Você pode guardar uma coisa que é mais pessoal, que você gostaria de guardar, né? Algo, né? Você pode guardar as fotos, você pode guardar algumas coisas que para você é importante, mas não tudo. Porque o que aquele ente querido ele quer de nós? Ele quer que nós possamos conseguir seguir em frente. Ele não quer que a gente fique sofrendo. Por quê? Como eu disse antes, como nós temos a sintonia, se nós ficamos sofrendo, ele lá se desespera. Porque ele sente, como tem a sintonia, se você está em desespero, ele vai estar também. Se você está deprimido, ele vai estar também. Por quê? Porque ele te ama. E se você está triste, a gente ama a nossa família, né? As pessoas. E nós sofremos com o sofrimento deles, quando estão encarnados, por que do lado de lá isso vai mudar? As preocupações são as mesmas, né? E principalmente não conseguem entender o que está acontecendo com aquele familiar, o porquê que está tão triste. Então, quando nós, né, vamos deixando, guardando as coisas, né? É importante, e isso dentro da psicologia, mas eu vou trazer aqui também, é importante que a gente não deixe as fotos muito à vista, mas isso é um processo, gente, não é algo rápido, tá? Porque não é bom as fotos muito assim onde que a gente vai. O bom é guardar as fotos na gaveta. Por que na gaveta? Porque nós, quando sentimos saudades, quando aquela dor bate, nós vamos lá, olhamos, choramos, lembramos de tudo e guardamos, tá? Se nós vamos olhar, tá? Eu já tive, vamos assim, já escutei muitas pessoas assim, ah, não, mas lá é foto de, assim, já faz 30 anos que a pessoa faleceu, né? Que desencarnou. Tá lá, não faz... Mas você olha, tá? O seu inconsciente, ele traz, e isso traz consequências para o nosso caminho, para que nós possamos seguir, porque se a gente fica o tempo todo lembrando, nós não conseguimos seguir, porque a dor é muito grande. Então, nós precisamos permitir que eles possam descansar e que nós também, descansar é o modo de dizer, né? Porque eles não descansam, eles trabalham, eles fazem um monte de coisa, né? Mas assim, que eles possam ficar em paz, eu acho que essa é a palavra, não é descansar, tá? Que eles possam ficar em paz, como nós também. Então, quando nós
organizamos, nós doamos as coisas, né? As roupas, os objetos ali, quantas pessoas vão estar felizes com aquilo? E aí muitas pessoas vão pensar, como que eu vou doar o meu, né? O meu ente querido vai achar que eu estou esquecendo dele se eu doar, né? Se eu me desfazer, se eu ser feliz de novo, se eu seguir minha vida, ele vai achar que eu deixei de amá-lo. Mas ele sabe que você não deixou de amar. Porque é o que ele quer. Porque quando ele vai para o lado de lá, ele consegue compreender todo, né? Tudo, o porquê que ele desencarnou daquela forma, o porquê que ele foi, tudo. Aí vão falar, mas então se é um bebê, né? Ele não vai saber que eu estou sofrendo, né? Então assim, mas, né, dentro da doutrina espírita nós sabemos que bebês, crianças, em pouco tempo, eles voltam à forma original, que é de adulto. E como adulto, ele sabe o que nós estamos sentindo. E aí ele sabe que nós estamos sofrendo. Então, quando ele percebe que nós estamos seguindo, ele fica feliz conosco. Aí, né, nessa lição tem o dom da resiliência. E o que é o dom da resiliência? É a capacidade de nós reconstruirmos após um golpe forte em nossas vidas. Então, é essa capacidade de dar a volta e de seguir em frente. Então, o que é esperado de todos nós, né? O que os nossos entes queridos esperam? Que nós possamos ser resilientes, que nós possamos seguir em frente na nossa vida. Para entender a resiliência, vamos pensar numa esponja de cozinha, tá? Vamos imaginar que o sofrimento, as perdas, todos, é como se nós estivéssemos apertando a esponja, tá? Ela chora, né? Ela sai toda a água que tem ali, ela fica toda esmagadinha, né? Isso ali enquanto nós estamos sofrendo, é como se estivesse tudo assim. Só que quando nós soltamos a mão, ela vai voltando aos poucos e ela retorna à forma original. E é isso que é resiliência. É nós conseguirmos continuar a seguir. Então essa é a segunda lição. E a terceira lição. A terceira e a quarta lição eu achei magnífica. Tá? Então assim, porque a primeira a gente até, né, se a gente vai parar para pensar, a gente acaba, né, assim, né, nunca falaram que a gente pode chorar mesmo, que a gente pode sofrer. A segunda, esse dos objetos, para mim é mais fácil, porque eu conheço, né, por causa dentro do da psicologia. Mas a terceira e a quarta eu não tinha pensado. A gente fala, mas eu não tinha pensado sobre isso, né? Então a terceira lição que os espíritos nos mostram é que nós possamos nos perguntar: para que Deus fez isso comigo? O que Deus quer comigo? Você vê, não é a pergunta por quê, tá? Porque tem uma causa. A causa, nós sabemos dentro do espiritismo que existe, né? Existe uma causa. Só que nós, talvez, provavelmente, nessa reencarnação, nós não vamos descobrir a causa. Nós só vamos depois de desencarnar, tá? Mas a pergunta que os espíritos colocam é: para que Deus quer esse sofrimento para mim, né? Então, o que eu preciso fazer com isso? E aí, né? Então a gente vai pensar que muitas pessoas,
né, as pessoas resilientes, elas vão redirecionar as suas existências, mudar elas. Vamos colocar alguns exemplos, né, de mães que perdem os filhos, que ficam em hospitais, né, e aí elas vão, né, em hospitais para ajudar, em grupos de apoio, ajudar outras mães que estão passando pelas mesmas situações. Vamos pensar na mãe do Cazuza mesmo, que é um exemplo, né, grande ali. Ela, através da dor, olha, tantas coisas que ela fez e ajudou, né, tantos corações. Então, é essa pergunta que nós precisamos ter e repensar o que Deus quer de nós. E aí essa terceira lição, ela nos envolve com a transformação do mundo. É como se nós precisamos pensar de que essa terceira lição é porque nós precisamos ajudar na transformação do mundo. Esse é o objetivo do sofrimento. E aí, como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como eu vou construir um mundo melhor através do meu sofrimento? Através da minha dor, o que eu vou fazer, né, para outras pessoas que talvez tenham a mesma dor que eu. Então, é como se, além de cuidar do nosso coração, quando nós trabalhamos em relação ao outro, nós estamos cuidando de outros corações com o mesmo sofrimento, e aquele coração que tanto nos faz a falta também fica muito feliz com tudo que nós estamos fazendo. Porque é um coração cuidando de outro coração. Porque é isso que o Evangelho ele traz, é isso que Jesus ele quer de nós, o amor. E se existe a dor, é para aprendermos. E então precisamos redirecionar a nossa vida, o nosso sofrimento. Então, e a quarta lição é o consolo. Então, nós vamos pensar assim. Então, o Espiritismo é a doutrina do consolo. Aí, então, eu vou na casa espírita, né? Eu sofri uma perda, estou muito triste. E aí, eu vou na casa espírita, vou assistir uma palestra para ver se eu me consolo, já que a doutrina espírita ela é consoladora. Vou na palestra, vou assistir a palestra para me consolar. Vou na palestra, não me consola. Não, então eu vou receber um passe, né, para ver se eu me consolo. Né? Vou no passe, não me consolo. Então, eu preciso tomar água fluidificada que vai ajudar a me consolar. Toma água fluidificada, não me consola. Então eu vou fazer o Evangelho no lar para ver se eu me consolo. Faço o Evangelho no lar, não me consolo. E aí? Por que isso acontece? O consolo, ele vem para nós quando nós caminhamos da onde nós estamos para outro lugar. Se nós vamos num centro espírita ou em qualquer religião, tá? E não caminhamos na nossa transformação interior, nossa transformação moral, nós não caminhamos. E aí nós não nos consolamos. E por isso que para muitos não existe essa consolação dentro do Espiritismo ou dentro das religiões. Porque depende do caminhar, depende de mim. Porque o Cristo
né? O evangelho, ele está ali. Agora, depende da minha mudança, eu me consolar ou não. E quando eu penso nesse consolo, vamos pensar numa furna escura, tá? Então, uma caverna escura. E lá fora tem o sol. O sol é o consolo. O sol não vai entrar aonde você está. Você precisa caminhar para o sol. E aí você vai ter o consolo. É esse caminhar que nós necessitamos. É essa mudança. Né? É esse caminhar, essa mudança íntima de atitudes, de comportamentos, de pensamentos. Então, para que nós possamos nos consolar das perdas, nós precisamos fazer essas lições, tá? Porque se nós pulamos alguma dessas lições, tá? Vamos pensar, se nós não vamos fazer isso, nos envolver com a transformação do mundo, nós não vamos consolar os outros corações, como nós vamos ser consolados? Nós precisamos fazer para o outro, para que nós também possamos ser consolados. Aqui tem uma historinha de Buda, né? Uma história de Buda, de que então tem uma mãe, ela estava amamentando o bebê, né? No colo, e de repente ele para de respirar e ela se desespera, né? E ela corre para Buda, que ele estava fora da cidade em meditação. Ele corre lá e, por favor, salve o meu filho, né? Faça ele reviver, tudo. E Buda olhou, né? Viu o bebê que ele estava morto, né? Estava desencarnado. E aí Buda fala para ela, né? Eu posso salvar o seu filho, mas você vá até a cidade e você traga, né? Faça um chá da folha da folha da mostarda. E ela tem que ser, e lá naquela vila tinha mostarda em todas as casas, o pé de mostarda. E aí ele falou, mas não é qualquer mostarda, precisa ser a mostarda sagrada. E aí ela pergunta, mas senhor, como é que eu vou saber qual que é a mostarda sagrada? Você só consegue nascer o pé de mostarda sagrada nas casas onde nunca a morte entrou. E aí você vai encontrar. E ela foi. Ela bateu numa casa, né? E aí, posso pegar uma folha de mostarda? Não, pode. Não, mas por acaso você já teve alguma perda, alguma coisa? Ah, sim, uns 5 anos atrás meu pai faleceu, né, e tá. Ah, não dá. Daí foi na outra casa, né? Perguntou. E aí, tem alguém? Ah, sim, tem fulano, né? E ali todos. Ela passou o dia fazendo isso e percebeu, né, que todas as casas tinha a morte, né? E aí ela vai até Buda. E aí Buda falou, e sem o bebê, né? E aí Buda falou, e aí, você conseguiu fazer o chá, né, da folha de mostarda sagrada? Não, né? Eu percebi que em todas as casas a morte chegou primeiro, né? E cadê o seu filho? Não, eu enterrei ele. E aí ele pergunta, mas por que então você veio até mim? Eu vim lhe agradecer. Ué, por que você resolveu me agradecer? É porque você me permitiu perceber que eu não sou a única que sofro. Em todos os corações em algum momento já sofreram essas perdas. Então, para que, colocando mais um finalzinho, tá? Em todo o evangelho, todos os evangelhos, eles não terminam
com a crucificação, mas eles terminam lá, né, num jardim, na ressuscitação, onde vem trazer a mensagem que a morte não separa os corações que se amam. E é isso a mensagem de hoje, de que vocês, ou todos nós, vocês não, né? Todos nós não estamos separados de quem amamos, que já se foram. E sim, ele só foi um pouco antes. E nós um dia estaremos lá também. Então, que possamos fazer aquilo que ainda temos para fazer, porque eles já terminaram, mas nós não. Então, que Jesus possa nos conceder a oportunidade de fazermos algo significativo para as outras pessoas, fazer o bem, para que também possamos ser consolados. Assim seja. Boa noite.